Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda mais uma vez à IBD com o pastor Júlio Bahia. Um prazer estar passando mais uma vez aqui no meu canal, para que junto possamos estarmos compartilhando com os irmãos dessa lição tão importante desse terceiro trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Aonde nós estaremos aqui estudando de lições importantes, falando sobre Ruth e Noemi, Ruth e Esté, estas duas mulheres tão importantes da Bíblia Sagrada. Irmãos, a lição que nós estaremos estudando nessa primeira lição é duas importantes mulheres na história de um povo. Serão 13 lições, na realidade, dentro desse terceiro trimestre, e que cada uma dessas lições trarão para nós valiosas e preciosas palavras, lições, ensinamento, para que nós possamos termos uma vida pautada, edificada na palavra de Deus. E vemos que o Deus que sempre governou, né, e governa o mundo, é o mesmo Deus que também cuida da família, é o mesmo Deus que protege a família, que sustenta a família e que sempre esteve na história da humanidade. Deus, ele não nos criou e nos entregou-nos a ver navio, mas Deus, ele nos criou e sempre esteve no desenvolvimento e interessado na história da humanidade. Então, nós vemos o cuidado de Deus nesses dois livros, né, de Ruth e de Esté, nós vemos aqui o desenvolvimento, nós vemos aqui o cuidado de Deus na vida dessas duas mulheres, assim também como em nossa vida. No livro de Ruth, né, nós não, no livro de Esté, por exemplo, nós não vemos o nome Deus, em toda a narrativa bíblica, mas podemos vermos a mão de Deus, podemos vermos a intervenção de Deus, podemos vermos o cuidado de Deus na vida daquela mulher, para que Deus ele pudesse sempre estar cuidando daquela nação. Meus irmãos, a lição que nós estaremos estudando, né, nesse próximo domingo agora é a lição de número 1, né, 7 de julho de 2024, que terá por tema duas importantes mulheres na história de um povo. Duas importantes mulheres na história de um povo. Está aqui também a leitura bíblica em classe, que não vou estar lendo, né, depois vou estar colocando aqui, mas para que os irmãos possam estar, né, acompanhando, né, esse trimestre. Nós estudaremos, né, os livros históricos, né, dessas duas mulheres, Ruth e Esté, e neles veremos como Deus, né, usou essas duas mulheres na história da salvação. Né? Essas mulheres, elas foram muito importantes, irmão, para a preservação, né, para preparar, né, para a preservação de todo o contexto histórico, né, necessário para o advento do nascimento de Cristo Jesus, né, o nosso Salvador. Então, nós sabemos e vemos aqui, né, que essas duas mulheres ela foram importantes, né, para todo o contexto histórico, né, para que através dessas duas mulheres o Cristo, o Salvador do mundo, pudesse nascer, né? Ruth e Esté, irmão, elas apresentam, né, perfis de mulheres, né, que podem, né, inspirar um relacionamento com Deus. Aqueles que verdadeiramente buscam um relacionamento com Deus, buscam ter uma intimidade com o Senhor, estes verdadeiramente eles irão ver, vivenciar histórias e experiências profundas e magníficas com o Senhor. Irão ver o prover, o agir e a manifestação do Deus Todo-Poderoso, né? Muitos discutem, né, a respeito do papel da mulher no mundo ao qual nós estamos vivendo. Mas nós vemos, irmãos, e a Bíblia ela nos revela que as mulheres elas foram importantes, mulheres que foram importantes tanto na nação de Israel como também no ministério de Jesus. E nós vamos vermos que na Bíblia Sagrada há muitas mulheres que se destacaram, há muitas mulheres que foram, vamos dizermos assim, honradas
na Bíblia Sagrada. Mulheres essas corajosas, mulheres que dedicaram, né, a sua família, o seu tempo, os seus negócios para a propagação do Evangelho, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ruth e Esther, irmãos, são dois livros importantes, né, da Bíblia Sagrada, e que levam seu nome, né, resistam, né, essas duas mulheres das mais belas e extraordinárias e dramáticas histórias da Bíblia Sagrada, né? Essas mulheres, elas foram importantes para as escrituras sagradas. No primeiro tópico aqui, nos diz Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Quem era Ruth, irmão? Ruth era uma mulher moabita, né, que veio da cidade de Moabe, aonde que a sua sogra, Noemi, ela resolveu, depois que perdeu o seu esposo, depois que perdeu os seus filhos, e, Quilion e Malho, nós vamos vermos que essas duas mulheres, que essa mulher, Ruth, ela resolveu, né, sair da cidade, né, de Moabe para retornar para a sua terra. Mas nós vemos aqui, irmão, que essa mulher, né, Ruth, mesmo sendo uma moabita, ela resolveu acompanhar a sua sogra até a cidade de Judá, mesmo sendo uma mulher, né, de uma cultura diferente, de uma linguagem diferente, de um povo diferente, de um costume diferente, mas ainda assim ela resolveu acompanhar a sua sogra, é, a sua sogra, e nós vamos vermos o que Deus ele fez na história desta mulher. Nós vemos aqui que Ruth casou com Marlon, que era o mais velho, né? Marlon era o mais velho, e o outro mais novo, Quilion, né? Nós vemos que casou com a outra, com Orfa. Então, irmão, nós vemos aqui que estas duas mulheres, né, no primeiro tópico aqui, nós vemos aqui que essas duas mulheres, elas foram importantes, na palavra, dentro da Bíblia Sagrada, né? Ruth e Esther, irmão, são os dois únicos livros, né, que levam nos seus nomes. As questões sociais, elas são, né, estão explícitas nesta narrativa bíblica. Ruth, ela foi uma mulher viúva, né, pobre, estrangeira. Recorda a lei criada para os pobres que são excluídos e são protegidos por Deus, né? Além de quando o povo foi liberto do cativeiro egípcio. Noemi, em sua grave situação, viúva, perde seus dois filhos, né, sem terem deixado descendente, e sua nora, irmã, Ruth, conforme o capítulo 4, versículo de número 5 e 8, só poderia adquirir o direito de resgate das terras de Noemi. O homem que se casasse com a sua viúva. O livro de Ruth está entrelaçado ao Messias, visto que é da casa de Davi que sai o Redentor de Israel. Portanto, Ruth, apesar de ter sido uma mulher pagã, veio a ser uma ancestral do rei Davi, conforme se confirma na genealogia bíblica, né, desde Abraão até o nascimento do menino Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, né, Ruth, irmão, ela foi uma descendente, né, de Moabe, né, filha da relação incestuosa, né, que houve entre Ló e as suas filhas, né, o sobrinho de Abraão, com a filha mais velha, né, nós vamos ver isso aí lá, Gênesis capítulo 19, verso número 30 e 37. Os moabitas, eles eram povo pagãos, povos hostis a Israel, desde os dias do rei Baraque, né, habitavam ao leste do mar Morto, atual Jordânia, né, e eram dados à idolatria e à sexualidade moral. Pertencente a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Jesus, né? Mas Jesus é assim, meu irmão. Deus, ele é assim. Ele usa as coisas improváveis, ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que estão. Então aqui, irmão, nós vemos que Ruth, né, heroína, né, moabita, é mencionada 12 vezes
na palavra de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4 de Ruth, né? Em nenhum outro livro se faz referência ao nome desta mulher, senão apenas, né, no Novo Testamento, que é mencionado apenas de uma vez, né? E está lá em Mateus capítulo de número 1, verso de número 5, né, que vai nos falarmos acerca desta mulher. Ruth, provavelmente, ela vem, né, de uma palavra moabita, ou hebraica, que significa amizade. Ruth chegou a Belém como uma estrangeira, irmão, e tornou-se uma serva, casou-se com o rei, casou-se, né, com um rico Boaz, e foi incluída na linhagem física de Cristo, né? Está lá em Mateus capítulo 1, verso número 5. Os moabitas eram um povo que descendia de Moabe, filho de Ló. Eles eram parente próximo dos israelitas e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história, mas nem sempre isso, né, aconteceu. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. Então, assim, nós vemos o cuidado, né, e a manifestação de Deus na vida, né, dessa mulher. Nós vamos vermos também, irmãos, que a família, né, da Belamita, a história de Ruth muda, né, a partir do seu ingresso, né, em uma piedosa família de Belém, de Judá, que peregrinava ali pelas terras de Moabe, onde que estava, né, acontecendo uma grande fome, né, a fome estava assolando a cidade de Judá, e essa família, né, ela resolve sair da sua terra para uma terra moabita, né, e ali, né, esta mulher, né, ela vai se relacionar com o filho de Noemi. Então, ela se ingressa, né, nessa família piedosa, nessa família servos de Deus, nesse período em que essas famílias vão peregrinar ali, né, que era Emelec, né, junto com a sua esposa Noemi e seus filhos, né, Malom e Quilion. Né, e depois de algum tempo na terra de Moabe, né, Elimeleque vai morrer, né, ficando Noemi na companhia de seus dois filhos, né, Marlon e Quilion, e que nós vermos também que ao final desses 10 anos, né, nós vamos vermos que esses dois jovens morrem, né, e ali Noemi fica sem filhos, né, e ela resolve voltar, né, depois que fica sabendo que a sua terra agora estava tendo, né, alimento, Deus o havia, né, abençoado, se lembrado daquela terra, ela agora vai colocar no seu coração voltar novamente para a sua terra. Só que, né, ao voltar a dar essa notícia, essas duas noras sua, nós vamos vermos que a Orfa até acompanhou, né, mas não quis prosseguir. E nós vamos vermos que Ruth, ela resolve, né, ela escolhe, né, a seguir Noemi, né, em sua trajetória, em sua volta para a terra, e nós vemos aqui, né, o cuidado de Deus, nós vemos aqui, né, o prover de Deus, né, a história desta mulher, ela foi mudada. Esta biografia também, em seu ápice, né, em Belém, né, em dois adventos que foram fundamentais, né, para o propósito de Deus, que se cumprisse na vida dessa moabita, né, a pegada, né, sempre a sua nora, Noemi, né, disposta a obedecê-la e a servir. Então, nós vemos aqui, irmão, o significado da obediência. Quando nós somos obedientes, quando nós nos submetemos, né, à hierarquia, quando nós nos submetemos a Deus, nós vemos a ação de Deus, nós vemos o prover de Deus, nós vemos a nossa vida mudar, a nossa história mudar. E foi isso que aconteceu com esta mulher, né? Foi isso que aconteceu com Ruth. A partir do momento em que ela se submeteu, a partir do momento em que ela obedeceu, né, a Deus, né, a sua sogra, principalmente, nós vamos vermos aqui esta mulher alcançando um favor extraordinário, né, do Deus Todo-Poderoso, a ponto de o seu nome ser,
né, escrito, né, lá na genealogia de Cristo, né, no capítulo 1º, verso número 5 de Mateus. Né, e esta mulher, ela veio buscar, né, refúgio, né, ela se escondeu debaixo das asas do Todo-Poderoso. E nós vemos aqui o casamento, né, com Boaz, né, o parente mais próximo de Elimeleque, né, e o nascimento do seu filho Obed-edom, né, que quer dizer no hebraico significa servo, faz parte de uma descendência direta de Davi, de quem foi bisavó, integrante da história da genealogia de Cristo Jesus. Né? Honrar o casamento e a geração dos filhos traz a bênção para muitas gerações. Então, nós vemos isso aqui no desenvolvimento desse capítulo, deste tópico de número 1. Né, a linhagem, uma mulher importante para a linhagem de Davi, né, através desta mulher, através da obediência, através dela se submeter, através dela obedecer, né, a sua nora e a sua sogra, né, e sair da sua cidade, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, imoral, para servir a um Deus todo-poderoso. E aqui nós vemos a sua história mudando. Nós vemos aqui a ação de Deus, o mover de Deus na vida desta mulher. O tópico de número 2, irmão, nos diz: Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência do mundo, para a sobrevivência dos judeus. Nós vemos aqui também, né, de Belém, né, para Suzã, este período aqui, né, da vida de Esté. Provavelmente Esté, ela deve ter nascido no cativeiro, quando Israel foi levado para a Babilônia, e provavelmente esta mulher, ela tenha nascido dentro da Babilônia. Cerca de 5 séculos depois, né, cerca de 500 anos depois da história de Ruth, nós vamos vermos agora o desdobrar, né, da história desta mulher chamada Esté. Né? A Bíblia, ela nos apresenta também esta mulher notável, né, Esté, usada providencialmente, né, providencialmente por Deus para a preservação da nação de Israel, né, para o povo de Deus. Né? Ela era filha de Abial, né, tio de Mordaqueu. Esté era judia, né, era órfã de pai e mãe, mas fora criada pelo seu primo Mardoqueu. Seu nome, irmão, em hebraico significa Adassa, que significa multa, né? Uma das plantas favoritas do mundo antigo, né? De folhas perfumadas, flores brancas e rosadas, usada muitas das vezes para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres daquela época, né? Nos banquetes. Já o nome persa, né? Esté, significa estrela, né? Este fazia parte da geração de judeus nascida no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias havia profetizado, o fim do cativeiro babilônio foi decretado por o rei Sírio, né, rei persa, no ano de 538 a.C. No entanto, né, a maioria dos judeus, conforme eu já havia falado, resolveram ficar na Babilônia, né, sobre o Império Pérsia, né, sobre este Império Babilônio. E nós vemos também, irmão, que a rainha Esther, né, esta mulher viúva, que habitava em Suzã, que era na época o Império capital, que era a Suzã, né, era a capital do novo império naquela época. E lá vivia, né, esta jovem, juntamente com Mardoqueu, né, dentre todas as outras jovens, uma jovem dotada de beleza, uma jovem dotada de integridade, uma jovem dotada de sabedoria, de graça e diante de Deus. E que nós vamos vermos que depois de Vastice despotitada, depois de Vasti ser disposta pelo rei, Assuero, por sua desobediência, né, como escreve o historiador Flávio José, Vasti, ela se recusou a comparecer, né, perante ao banquete oferecido pelo rei. Né, e nós vamos vermos que ali no palácio. Né, então, nós vamos vermos aqui pelo seu ato, né, pela sua ação, aquela mulher, ela foi disposta.
aquela mulher ela perdeu o seu cargo, aquela mulher ela perdeu o seu privilégio, a sua honra, e nós vamos vermos que abriu-se ali um cargo, né, para que pudesse ocupar o lugar daquela mulher. Então, nós vemos aqui que a providência de Deus, nós vemos aqui já o mover de Deus, a manifestação de Deus, né, através dessa história. 5 anos depois, irmão, essa jovem judia, agindo com sabedoria e coragem, ela obteve do rei Assuero um decreto para livrar o seu povo. Nós vamos vemos que o furioso Amã havia, né, decretado um projeto, havia feito um projeto de exterminar toda a nação de Israel. Mas nós vamos vermos que através desta mulher, nós vamos vermos que através da atitude desta mulher, um grande livramento vai acontecer para o povo de Deus. Um grande livramento vai acontecer para esta grande nação. Nós vemos aqui, mais uma vez, o cuidado de Deus, a intervenção de Deus para com a nação de Israel, livrando o seu povo daquele plano maligno, daquele plano maléfico, que era exterminar a nação de Israel. Aqui o comentarista, né, nos diz aqui, como diz Martin Hering, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Mesmo que nós não vemos a mão de Deus aqui, podemos vermos, mesmo que nós não vemos o nome de Deus aqui, podemos vermos a mão do Senhor. Podemos vermos o cuidado e o agir de Deus para livrar, né, nos mínimos detalhes, a nação de Israel. Nós vamos vermos que essa mulher também, ela foi do campo para o palácio, né, assim como Ruth, Esther, também é um exemplo, né, inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, né, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos têm que ser absolutos e imutáveis, suficiente para orientar, né, a nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós vemos aqui a providência, nós vemos aqui o cuidado, nós vemos aqui a fidelidade desta mulher. E através da sua fidelidade, através da sua obediência, através da sua moral, da sua conduta, nós vamos vermos que esta mulher ela sai do campo para o palácio de Susã. Que você possa também, irmão, sempre crer no prover e no agir de Deus. Duas mulheres de Deus como protagonista da história. Nós vamos ver aqui estas duas mulheres, irmãos, como protagonista da história de Israel, né? Hoje vivemos aí o protagonismo do feminismo, mas devemos entendermos que o projeto de Deus para a mulher, tanto no Novo Testamento, tanto como no Antigo Testamento Novo, e no tempo que nós vivemos, sempre foi de honrar a mulher, de engrandecer a mulher, em que a mulher ela possa ter parte, em que a mulher ela possa ter, né, o seu papel importante na sociedade e na igreja também. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito de Deus divino, né? Não anula o propósito divino de Deus com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, essas mulheres serem, né, protagonistas da história. Não implica aqui, e vão dizer, contudo, a necessidade de confundir ou de, né, inverter os papéis, né, entre a mulher e o homem. Né? Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, né, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas duas mulheres. Nós vemos aqui a importância dessas duas mulheres na história de Israel, né, cumprindo os seus papéis. Né? Noemi dá testemunho, né, de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa, né? Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. Quão fundamentais quando as mulheres reconhecem o seu papel, quando elas reconhecem o seu protagonista, quando elas esperam, quando elas se submetem à palavra de Deus, ao seu papel na Bíblia Sagrada. E nós vamos vermos que em todos os momentos Deus ele vai exaltar.
Deus ele vai abençoar. Deus ele vai colocar essas mulheres verdadeiramente como protagonistas das histórias, assim como aconteceu com essas duas mulheres e tantas outras também. Ambas mulheres eram sábias, né? O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Hoje nós vemos aí em que há muitas das vezes deprepiações, né, contra sogra, contra nora, mas nós vemos, irmãos, que aqui, né, essas duas, o papel fundamental, né, nós vemos aqui o papel primordial para a convivência entre nora e sogra, a educação na família, né, não foi apenas a beleza de Esther, a sua estética, a sua aparência, né, que foi fundamental, né, para ela ser escolhida como a rainha ali na capital de Suzã. Mas foi o seu comportamento humilde, foi a sua moral, a sua atitude, a sua educação, a sua humildade, né, que verdadeiramente ali prevaleceu para que aquela mulher ela fosse recebida, ela fosse escolhida como a mulher do rei. Né? Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação. Hoje, infelizmente, irmãos, o que nós temos visto são pessoas muitas vezes mal educadas, que temos visto são pessoas muitas das vezes que não têm um bom caráter e que infelizmente muitas das vezes perdem, né, muito por não ser humilde, né, em busca muitas das vezes hoje da aparência, da estética, mas esquecendo do princípio primordial que é a educação, que é a humildade, é saber nos comportarmos em todos os momentos. Esther havia recebido a sua educação, né, de Mardoqueu, a quem devotava obediência e um profundo respeito. E no lar, irmão, que nós somos forjados, né, para vivermos, né, para os grandes desafios da vida. Irmãos, que assim como estas duas mulheres, nós possamos também tirarmos lições preciosas para a nossa vida, possamos tirarmos lições magníficas para as nossas vidas e possamos verdadeiramente fazermos com que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado e exaltado em nossa vida. Irmãos, aqui mais uma vez, a IBD com o pastor Júlio Bahia. Eu agradeço pela oportunidade de, mais uma vez, estar passando aqui pelo meu canal. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas possam também ver o meu conteúdo. Deixa aí um joinha, deixa aí algo escrito de que você achou do meu canal, pois assim você estará ajudando. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família de uma forma poderosa. Amém.